não tinha coragem, mas o Espírito Santo me deu a ousadia e a coragem, e essa noite eu vou liberar ela. Amém? Confiando no meu Deus. A gente sabe que Jesus está voltando, amém? Os sinais estão acontecendo em todos os lugares, na economia, na política. Tudo está demonstrando que a volta dele está cada vez mais perto. Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, ele sabe que tem alguns soldados dele. Pode ser que não seja aqui, pode ser você que esteja nos assistindo em casa, ou você que está aqui, aonde quer que for. A gente sabe que tem alguns soldados feridos, machucados, e ele quer curar esses soldados, amém? Ele quer restaurar esses soldados. Ele quer curar os corações, ele quer levantar aquele que caiu, ele quer libertar aquele que está oprimido, ele quer renovar a fé, ele quer renovar a esperança. Você que está sem fé e esperança, hoje a sua fé e a sua esperança será renovada para a honra e glória do Senhor, amém? Ele quer abrir novamente a visão da igreja, ele quer visões que se perderam, sabe? No livro de Ezequiel fala, não me lembro onde está agora, mas está na Bíblia, amém? No livro de Ezequiel fala que quando os olhos dos profetas estão fechados, a igreja sofre. Mas quando os olhos do profeta se abrem, a igreja é avivada, amém? A igreja é curada. E Deus do ano passado, Deus tem aberto os olhos dos profetas. Deus tem mostrado, tem permitido, e Ele tem falado o que Ele está fazendo e o que ainda vai acontecer. Então Deus quer renovar a nossa visão. Se você está com uma visão, não tenho mais visão, não consigo enxergar nada de bom, não consigo ver, não tenho esperança, hoje o Senhor vai renovar a sua visão em nome de Jesus. Se o seu coração não está queimando, não está ardendo, hoje em nome de Jesus, até o final desse culto, seu coração estará em chamas, e aonde você for, você vai incendiar corações, em nome de Jesus, amém? Deus quer fazer isso. Ele quer restaurar os corações, as vidas. É muito fácil, escute você que está na sua casa também. É muito fácil a gente começar queimando. É muito fácil a gente começar querendo ganhar todo mundo para Jesus. Comigo foi assim. Quando Jesus entrou na minha vida, o meu coração se abriu para Ele. Meu Deus, eu queria ganhar toda a minha casa, eu queria ganhar todas as pessoas. Aonde eu ia, falava de Jesus. Era dia e noite, não tinha sono, não tinha fome, não tinha cansaço, não tinha nada. Se tinha evangelismo na igreja, mesmo com a barriga de 8 meses, vamos para o evangelismo. Se tinha vigília, vamos para a vigília, né? Tem limpeza, vamos limpar a igreja. O coração estava queimando, tudo que falava em reino, é para o reino, tô dentro, é para o reino, tô dentro. Por quê? Porque o coração estava queimando. O coração queimava, ardia. Tinha prazer, tudo o que queria era falar de Jesus, era fazer as coisas do jeito que Jesus queria, era ver o reino em movimento. Então, porque o coração queimava. Mas eu vou dizer para você, mais importante do que começar queimando é terminar queimando. É durante todo o processo estar queimando, não que a gente não vá passar por algumas coisas que vão tentar esfriar o nosso coração, que vai tentar nos levar para dentro de cavernas. Mas se tiver alguém em cavernas hoje, o Senhor vai tirar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo, essa é a noite que o Senhor tira da caverna, e depois que você sai de lá, nunca mais para lá você quer voltar. Amém? Então o mais importante do que começar é terminar queimando. O nosso coração está em todo o tempo queimando. Nós vamos ver um personagem da Bíblia hoje que começou queimando. Nossa, maravilhoso! Começou queimando e fogo literal. O coração dele ardia. Mas depois algumas coisas foram fazendo com que o fogo fosse se apagando. E Deus teve que vir ao encontro de novo. E se o seu fogo está se apagando, se o seu coração está frio, hoje o Senhor vem ao seu encontro para aquecer seu coração novamente. Porque Deus não tem prazer em que ninguém se perca. Quando Jesus voltar, Ele quer arrebatar o máximo de pessoas. Amém? Tanto é que em Mateus 24 fala, Jesus só voltará quando o evangelho do reino não é um evangelho triunfalista,
que é o evangelho triunfalista, apóstola? Vem para Jesus e você não sofra mais. Vem para Jesus e sua vida será um mar de rosas. Vem para Jesus e você vai ficar rico, milionário, casas, carro, dinheiro. Vem para Jesus. Isso é algo triunfalista. E é isso, Jesus está fazendo isso agora. Ele está abalando, está sacudindo. Ele falou em Hebreus: tudo que é abalável será abalado para que o inabalável permaneça. O inabalável, os princípios, a palavra, a cultura do reino, o reino. Deus está tirando um evangelho triunfalista. Estamos voltando à verdadeira essência. A essência não é o dinheiro, a essência não é os bens materiais. A essência é Jesus. Amém? Paulo disse: eu carrego em mim as marcas de Cristo. As marcas do sofrimento. É outra palavra que Deus está me dando também. Marcas. E eu estou tentando desenvolver ela. Marcas. A gente vai ter que ter em nós marcas. Paulo teve as marcas por amor a Cristo. Sofreu por amor a Cristo. Por que nós não vamos querer também? Faz parte. Amém? Tem uma palavra que fala em Romanos, que diz assim: e nós somos co-herdeiro em Cristo Jesus, co-herdeiros de todas as bênçãos. Amém? Se, aí tem uma vírgula, se com Ele sofrermos. As pessoas esquecem do vírgula, se com Ele sofremos. Então Jesus está tirando essa coisa de um evangelho triunfalista e está fazendo Jesus de novo ser o nosso fundamento. Amém? O chão que nós pisamos, o fundamento que é Cristo, a palavra de Deus. Amém? Então, voltando lá onde nós estávamos, então Jesus, mais importante do que começar queimando, é terminar queimando. Paulo terminou queimando. Esse nosso personagem vai terminar queimando. Amém? Ele começa no fogo e ele termina no fogo. E é assim que Jesus quer que nós começamos e terminamos no fogo. Mas algumas coisas vêm para apagar o nosso fogo. Como veio para esse nosso personagem que daqui a pouco nós vamos ler, para nós também vem. Amém? E quais são, talvez, esses N motivos que fazem com que o fogo se apague, com que eu saia da presença de Deus? Eu estava vendo, gente, na revista Isto É, no ano de 2017, sabe quantas pessoas tinha afastado da igreja, se afastado de estar cultuando a Deus, de estar adorando a Deus, de estar congregando? 4 milhões de pessoas. Isso é muito assustador. E até 2040 eles estimam um número 3 vezes maior. Mas isso vai cair por terra em nome de Jesus. Porque antes de Jesus voltar, vai vir um grande avivamento, amém? E nós vamos ver pessoas entrando pelas portas desesperadas, querendo Jesus. Amém? Nós vamos orar como igreja e não vamos aceitar esses números, essas estatísticas, né? É muitas pessoas. Essa semana também uma pessoa me ligou, querendo conversar comigo, falando: apóstola, o que a senhora me aconselha? Né? Meu marido não está querendo mais ir na igreja, porque a gente vai na igreja, falar mal daqui, é fofoca ali, é mentira aqui, é isso e aquilo. Eu falei: olha, diz para ele que mais importante do que começar quando ele começou queimando, é ele terminar queimando. Diz para ele não olhar para o homem, diz para ele olhar para Jesus. Não olhe para o que o homem fez para você, olha o que Jesus fez por você. Naquela cruz ele demonstrou todo o amor dele. Olha o que ele fez por você, ele deu a vida. Ele morreu por você, mas ao 3º dia ele também ressuscitou e está vivo e pode incendiar novamente os nossos corações. Pode fazer os nossos corações queimar-se e incendiar novamente. E ela: amém, apóstolo, é isso aí. Até foi ontem e até já passei um pouquinho, eu já vou te antecipar um pouquinho da palavra, se tu assistir a live. A palavra é assim, e ministra na vida dele. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar nele e ele não vai deixar de congregar. Amém? Então, mas o que acontece, apóstola? Quais são os fatores, né, que pode levar a gente a se esfriar? Abra suas Bíblias comigo
no livro de 2 Reis. Antes de nós falar de algumas coisas, vamos desvendar o nosso personagem. 2 Reis 19. Um homem muito conhecido, um profeta do Senhor. Glória a Deus. Jesus, eu acho que eu anotei errado, acho que é 1 Reis, né? Perdão. É 1 Reis, tá? 1 Reis 19. O nosso personagem hoje que nós vamos falar é do profeta Elias. Amém? Um grande homem de Deus, muito usado por Deus. Antes de nós entrar ali no 19, que nós vamos ler o 19, eu vou resumir um pouquinho o capítulo 18. Amém? No capítulo 18, o profeta Elias chama os profetas de Baal e ali ele lança um embate, né? Que eles iam oferecer sacrifícios. Os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, iam construir um altar. Qualquer coisa que eu falar errada, por favor, me fale. Amém, não tem problema. E 450 profetas de Baal. E ele, amém? E ele preparou um cordeiro para os profetas de Baal, um altar para os profetas de Baal, igual para ele. E ele falou, e nós vamos orar. Vocês vão orar primeiro, depois eu vou orar. E o Deus que responder com fogo, esse será conhecido como o verdadeiro Deus. Amém? E lá foi os profetas de Baal. E os profetas de Baal gritavam, e os profetas de Baal buscavam o Baal, e começaram a se cortar, e começaram a se machucar, a se ferir. E Elias já começou, passou um tempo e nada acontecia. E eu creio que não aconteceu nada, porque Deus não permitiu. Porque ali, se Satanás quisesse, se Deus permitisse, poderia até acontecer ali uma ilusões de coisas, amém? A gente sabe que o inimigo também tem esses poderes, a gente sabe lá quando o povo foi sair do Egito e Deus mandou Moisés ir até Faraó, e os feiticeiros de Faraó também faziam as mesmas coisas que Moisés fazia, amém? E ali, mas eu creio que nesse episódio com Elias, Deus não permitiu que Satanás criasse um show de ilusões ali para enganar as pessoas, amém? E aí eles ficaram lá, os profetas de Baal, se machucando, clamando, e Elias, tridebochado, grita mais alto. Olha como ele estava ousado. O profeta, quando sente que Deus está com ele, fica, ousado, fica prevalecido, Deus está comigo aqui, ó. Eles estão se machucando, estão gritando, e ele fala assim, quem sabe o teu Deus está dormindo, grita mais alto para despertar ele, quem sabe ele está numa reunião, chama a atenção dele. E ficou atrevido, Elias ficou bem atrevido. E aí, e nada, e o fogo não desceu. Aí chegou a vez de Elias, ele foi lá, fez o altar dele, colocou as pedras, 12 pedras. Deus hoje vai colocar em ordem nosso altar, amém? Deus hoje vai colocar em ordem. Elias foi lá, colocou as 12 pedras, arrumou, fez uma valeta em volta, pediu que as pessoas trouxessem água, encheu de água, e a gente sabe que ele fez uma oração, tem a oração de Elias ali, e Elias mal terminou de orar. O fogo desceu, lambeu toda aquela água, como é que eu posso dizer ali, consumiu todo o sacrifício ali do carneiro, o holocausto, consumiu tudo. E eles tiveram que dizer, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Talvez você não consiga dizer isso mais, mas nessa noite o Senhor vai encher o seu coração, o fogo vai queimar e você voltará a dizer, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, amém? E aí depois ele matou todos os profetas de Baal, e agora vamos ali para o versículo 19, a fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer
com sua vida o que você fez com eles. Olha, Acabe, ele poderia ter chegado para Jezabel e poderia ter falado: tu nem sabe, Jezabel. O Baal não respondeu com fogo, mas o Deus de Elias respondeu. O Deus de Elias respondeu com fogo, queimou todo o holocausto e ainda lambeu toda a água que ele tinha botado ali na valeta. Que Deus poderoso! Os nossos profetas ficaram lá, ó, e nada, se rasgaram, se cortaram e Baal nem se manifestou. Mas Elias só dobrou o joelho, fez uma oração, clamou e o fogo desceu. Ele poderia ter falado isso, mas olha como é que ele chega e fala. Tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Só contou que matou os profetas à espada. Uma imagem ruim de Elias. Uma imagem ruim de Deus. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E ali, ó, e olha só o que ela faz. Por isso Jezabel mandou um mensageiro. Não é sacerdotisa de Baal? Não é poderosa? Não é feiticeira? Não é toda Jezabel, lembrando que Jezabel ele é um espírito, amém? E não é feminino, amém? Ele não tem sexo, mas é um espírito. Não é a toda poderosa? Por que ela mesmo não foi até Elias? Por que ela mandou um mensageiro? Por que muitas vezes Satanás não vai até você, mas manda mensageiro para fazer fofoca, para contar as fofocas, para falar as mentiras. Por que ela não foi? Porque ela sabia que se ela ficasse face a face, ela nunca ficou face a face com Elias. Era inimiga de Elias. Era inimiga de Deus, profeta, sacerdotisa de Baal. Mas nunca ficou face a face com Elias. Ela mandava mensageiros, porque ela sabia que se ela ficasse face a face com Elias, ela não ia prevalecer. Satanás sabe que se ele vir, e se muitas vezes se materializar e vir até você ele mesmo, ele sabe que ele não vai prevalecer. Então ele manda muitas vezes mensageiro. Tape os ouvidos para os mensageiros do diabo. Tape, porque ele vem só para te amedrontar. Vem só para te intimidar, para te acovardar. Não aceite os mensageiros de Satanás. Se não for Deus, se não for o Espírito Santo falando, diga: o que tu vai me falar vai edificar? Não, então não quero saber. Vamos falar de outra coisa. Amém? Ah, mas tu não sabe o que estão dizendo, o que estão pensando, o que estão falando. Minha filha, o que me importa é o que Deus pensa de mim. Se eu estou agradando dele, o resto é o resto. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim. Amém? E não aceite os mensageiros de Satanás. Não aceite. Vamos continuando ali. Mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses os castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Medo. Já vou explicar depois por quê. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta. Gente, eu fui ver o que era um pé de giesta. Eu fui entender qual era o significado, porque eu acredito que tudo na Bíblia tem um significado. Giesta é uma flor amarela que tem. Ela é muito bonita, é uma árvore. E tipo aquela árvore daquele desenho ali que está ali, aquele painel, só que as flores são amarelas. E giesta, sabe o que significa? Significa renovo. Ele andou pelo deserto e olha onde é, né? Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Amém? Então, o que levou Elias a fugir? Né? O homem recém tinha ali no capítulo anterior orado, fogo desceu. E agora, por causa que Jezabel mandou um mensageiro, ele teve medo, ficou intimidado, se acovardou e fugiu.
e fugiu. O que leva um homem, o que leva uma mulher de Deus, que está incendiado, que estava ali, tirando sarro da cara dos profetas? Grita mais alto, quem sabe ele te ouve. Olha, ele pode estar dormindo, desperta ele. O homem que estava ali todo se sentindo porque Deus estava com ele. Nem foi a própria Jezabel que veio, mandou um mensageiro e ele fugiu. Aqui eu quero entrar daí nas coisas que leva uma pessoa que passou por um milagre, que viveu uma promessa, que está incendiado, que está cheio, que está com o coração ardendo no momento, mas no outro momento foge, não quer mais saber, quer abandonar tudo. Tinha os projetos, às vezes não é nem quer abandonar Deus, quer abandonar a casa, não, Deus estava impulsionando ela a fazer algo. Não quero nem mais fazer isso, não quero mais esse projeto, não quero mais. Eu tinha esse ministério, não quero mais nada. Como? Na tua caminhada com Deus, tu começou queimando. Tu não viu Deus te usando? Tu não recebeu, tu não teve respostas de orações, tu não viu Deus fazendo milagres? Deus cumprindo promessas sobre a tua vida, Deus trazendo restaurações, Deus curando. Eu vi, mas não quero mais. Esfriou. Não quero. Como assim tu não quer? O que pode acontecer? Decepção. Decepção faz uma pessoa não querer mais viver os propósitos de Deus para ela, ou não querer mais estar congregando. Decepção, frustração, porque mexe com o emocional, sabe? E como é que eu poderia usar a palavra? As decepções, as frustrações, elas tendem a roubar a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Decepções com pessoas, frustrações, nunca imaginei que ia ser traída por um marido, por um amigo, por uma amiga, pela minha mãe. Nunca imaginei ser abandonada. As decepções que passamos, as frustrações. Eu tinha aquela pessoa como minha amiga, contava coisas minhas. Segredos rasgavam o meu coração para aquela pessoa. Sabe? É só para ela. Depois você descobriu que ela te traía, que o que tu contava, ela contava para as outras pessoas. Não esperava isso nunca. Uma decepção, uma frustração. Ou então, tô decepcionada com a igreja. Ladrão, pastor, tudo ladrão, tudo corrupto. Tô frustrada, tô decepcionada. Né? Desvios teológicos. A palavra não é Jesus, o centro não é Jesus. Prega só sobre dinheiro, quer só arrancar dinheiro do povo. Estou decepcionada com a igreja, estou frustrada com a igreja. Decepções, frustrações levam uma pessoa que um dia viveu a glória, viu o fogo, sentiu a presença, caiu tocada pelo Espírito Santo, se quebrantou, chorou, se entregou, se derramou, teve respostas de Deus sobre a sua vida. Mas se decepcionou com algo, ou se decepcionou com a própria igreja, e se fechou, entrou na caverna. Mas hoje é o dia que Deus quer curar a frustração, a decepção, e quer tirar você da caverna. Ele não te chamou para estar nessa caverna. E você pode voltar a acreditar na igreja. Você pode voltar a acreditar na igreja. Tem uma parte mais para frente, eu já vou antecipar um pouquinho, onde Deus vai ao encontro de Elias. Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias, nesse lugar? Se eu estou aqui e a Sol está ali, ela não está no mesmo espaço que eu não estou no mesmo espaço que ela. Se eu sou Deus e ela é Elias, e eu não estiver no mesmo espaço, eu diria Sol, o que fazes aí? O que fazes aí, Sol? Mas, como Deus estava no mesmo ambiente que Elias, o que ele disse?
o que fazes aqui? Ele estava no mesmo ambiente que Elias. Ele não estava em outro ambiente. E aí Elias pega e fala: é que só sobrou eu. Não tem mais ninguém. Deus nem fala, coitadinho de Elias. Não, Elias, olha, tadinho, Elias, autocomiseração. Deus só fala para ele: que só sobrou tu o quê? Tem mais 7.000 lá que não dobraram seu joelho. Sai daí agora. Sai dessa caverna agora, porque não te chamei para estar aí. Aí não é o teu lugar. E quer dizer uma coisa para você: a igreja, ela vai se tornar algo glorioso. Por que tu fala isso, apóstola? Porque a gente, quando tem a visão restaurada, aí Deus restaurou a visão de Elias e Elias saiu da caverna. E depois nós vamos ver o que ele fez depois que ele saiu, que é o que você vai fazer quando você sair da sua caverna hoje também, em nome de Jesus. Ele teve a visão restaurada. A minha visão, eu falei, quando Deus abre os olhos do profeta, a igreja também tem visão, amém? Mas se os olhos do profeta estão fechados, a igreja padece. Deus restaurou a visão. E como é que tu sabe, apóstolo? Porque em Apocalipse 1, do 9 ao 20, João viu, Deus mostrou para ele a igreja gloriosa que Deus vai levantar nessa terra. A igreja não, apesar de ter muitos lá fora que querem que a igreja morra, que a igreja acabe, eu vou dizer, a igreja se tornará algo glorioso, porque está escrito, e Deus não é homem para que minta. Se ele falou, é porque vai se levantar uma igreja gloriosa, poderosa, cheia de autoridade espiritual, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus vai incendiar os corações, Deus vai tirar a frieza, Deus vai tirar a decepção, Deus vai tirar a frustração, Deus vai dizer, isso que você passou, nada mais é para você poder lá na frente consolar outras vidas, para você crescer e amadurecer e aprender a fazer de mim o seu fundamento. Estou falando por experiência própria. Meu Deus, está ali a minha testemunha. Sofria, não sofria por causa de pessoas saindo e eu me esvaindo, pessoas saindo e eu me esvaindo. Aí um dia Jesus falou: onde é que tu está fundamentada? Em mim ou nas pessoas? Porque podem todos sair, se eu não sair, isso aqui não fecha. Podem todos sair, mas se a minha presença permanecer, a restauração, a avivamento. E eu me arrependi. Me perdoa, Deus. Fiz da fulana, da ciclana, da deutrana. Fiz dela os meus fundamentos. O meu fundamento é tu. Quem abriu essa porta foi tu, Senhor. Quem trouxe as pessoas foi tu. A unção que tu colocou sobre este lugar. E a partir de hoje eu estou fundamentada em ti, Senhor. Em ti. Então pessoas vão nos decepcionar, vão. Mas quando a gente aprende, quer ir? Amém. Me traiu? Amém. Meu Jesus também foi traído. Foi cuspido na cara. A maior vergonha para um judeu era andar nu. Ele estava andando nu. Meu Jesus também foi humilhado. Meu Jesus também padeceu. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele recebeu um nome sobre todo nome. Um nome sobre todo nome. Quando você aprende, sabe, aquilo ali não te derruba mais. A traição, uma amizade que você confiava, não sei, uma decepção, até os escândalos que acontecem, levando muitas vezes o nome da igreja. Isso não te abala mais, porque agora você está fundamentado em Cristo. Pessoas são pessoas, elas têm defeito. Elas não são perfeitas. E a igreja é feita de pessoas. Elas não serão perfeitas. Por isso que a gente tem que suportar uns aos outros, ter tolerância um com os outros, amai-vos, orar um para com os outros. Porque tudo Deus, como o apóstolo fala ferro com ferro, se afia. Deus está nos amadurecendo, está nos treinando. E quando você aprende a vencer a decepção e a frustração, ela nunca mais consegue te derrubar. Não consegue mais fazer com que o seu fogo se apague. Amém?
Outra também, né, agora aconteceu muito, já estava acontecendo, e por causa do Covid também, a depressão. A depressão também é outra caverna, é uma caverna solitária, sozinha, escura. Mas se tem alguém hoje trancada na caverna da depressão, o Senhor pede para ti hoje, creia, tome uma posição, decida, eu vou vencer essa depressão. O meu Deus é maior que ela. Há um nome sobre ela, é o nome de Jesus Cristo. E hoje eu tomo posse da minha cura. E hoje eu decido sair dessa caverna chamada depressão. Amém? Ou seja, qualquer outra enfermidade. Nós fomos num retiro, a pastora Regina estava junto, lá em Santa Catarina. Pastores testemunharam, fizeram testemunho, tinham um psiquiatra junto também ali palestrando. Sabe, a depressão, eles falavam, quando eu comecei realmente a clamar o nome de Jesus, eu consegui sair desse buraco, eu consegui sair dessa caverna escura, eu consegui ser livre, para lá eu não quero voltar nunca mais. Jesus tem poder para tirar você da caverna da depressão, em nome de Jesus, das crises de ansiedade, do síndrome de burnout, tantas outras síndromes que têm vindo aí. Jesus tem poder para curar, amém? E hoje, se ninguém aqui está nessa caverna, glória a Deus, mas nós vamos orar por aqueles, talvez uma pessoa que você conheça esteja com depressão. Hoje você vai lançar vida sobre essa pessoa e você terá boas respostas em nome de Jesus. Amém? Nós vamos profetizar vida em nome de Jesus. Se você que está nos assistindo e está nessa caverna de depressão ou crise de ansiedade ou qualquer outra enfermidade, um câncer, e isso te levou a viver uma vida solitária, escura e vazia, hoje o Senhor vai te tocar e você vai sair dessa caverna, em nome de Jesus. Dores, perdas também nos levam. Abra suas Bíblias comigo em 2 Coríntios. Tem uma palavra tão linda em 2 Coríntios, que fala quando a gente sofre perdas, que passamos por lutos, e essas coisas machucam tanto, e é outras coisas também que nos fazem ir para a caverna, ou gera depressão, ou nos faz nos afastar do Senhor. Porque a gente às vezes culpa Deus, né? Como que Deus permitiu isso? Olha o que Deus fala ali, referente às dores. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios. Olha, 1 Coríntios, será que eu anotei errado? Não, 2 Coríntios 1. A partir do 3. Deus é o nosso consolador. Bendito seja o Deus e Pai de todo o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual Deus lhe dá paciência, para suportarmos os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Já continua ali. O que isso quer dizer? Quando Deus me permite passar por uma dor de uma perda, uma dor de uma separação, eu não sei, uma dor, sabe, algo profundo, realmente. Há 2 mandamentos que o Senhor nos dá: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus, aí às vezes a gente pensa assim, agora passei por essa baita dor, consegui superar, algo maravilhoso vai acontecer na minha vida, um avivamento vai chegar, uma bênção muito grande, meu Deus, algo estrondoso, glorioso vai acontecer. Aí como se Deus falasse, não entendeu nada. Você passou por essa dor, você procurou consolo em mim, eu te consolei, você superou com a força que eu lhe dei, e agora, com o consolo que eu te consolei, você vai consolar o seu próximo. Com aquele consolo que você recebeu de mim. Se você está passando por uma dor, seja de uma separação, de um divórcio, de uma traição, de uma perda de um ente querido, agora com o Covid. Se você está passando por uma dor, busque ao Senhor.
Busque a Ele. Ele vai lhe dar força e o consolo que você precisa para suportar tudo isso. E pode ter certeza, lá na frente vai vir pessoas com a mesma dor e o mesmo consolo que você recebeu, você também consolará. Eu vi um testemunho de uma mulher, uma pastora, uma mãe que perdeu uma filha. E ela disse que naquele mesmo momento que ela perdeu, outros famosos também tinham perdido, pessoas famosas tinham perdido os filhos, tipo a Eixla. E ela buscou ajuda. Ela buscou ajuda nas redes sociais, essas pessoas, outros pastores não famosos. Ela disse que ia lá e buscava ajuda. E ninguém respondeu para ela. E ninguém. E ela dobrou o joelho e orou e falou, Deus, o que é isso? Aí disse que Deus pegou e falou para ela, sabe do que tu precisa agora? É de mim. Eu é que tenho consolo para ti. Eu dei consolo para eles. E agora também vou dar consolo para ti. E com aquele consolo que ela recebeu do Senhor, né? Pela perda da filha, pela aquela dor, que deve ser uma dor horrível, não consigo nem imaginar. Hoje ela consola outras vidas. Hoje ela consola outras famílias. Então é isso aqui que ele está falando. Deus é o nosso consolo. Deus vai permitir que nós passamos, né? Passei por momentos tão difíceis com a minha família, meu marido, meus filhos. E busquei em Deus força. E glória a Deus, recebi dele consolo e força. E hoje eu posso consolar outras vidas para a glória de Deus. Porque eu recebi consolo dele. Posso consolar outras vidas e dizer, se tu buscar em Deus, ele tem a força e o consolo que tu precisa. E tu não precisa ficar preso nessa caverna. Não precisa ficar preso nessa escuridão da dor, nesse vazio. O Senhor quer preencher. E o Senhor quer te tirar dessa caverna da dor e do sofrimento. Amém? Outras coisas que fazem o nosso fogo apagar. Promessas que demoram a chegar. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Amém? E para ela chegar, nós temos que estar preparados. Lá em João, fala sobre 2 pescas que Pedro fez. Eu acho lindo, lindo. Ele fez uma pesca e ele lançou a rede, a primeira pesca. E entrou peixes, muitos peixes na rede. E quando ele foi puxar a rede se rasgou e os peixes saíram. O que isso quer dizer? É como se Jesus falasse, Pedro, eu vou te fazer um grande pescador de homens, mas tu ainda não está pronto. Tu ainda não tem a estrutura que eu preciso para que tu possa pescar. Depois a Bíblia fala 153 grandes peixes. Eu preciso te estruturar. E você sabia que Satanás chegou e pediu para peneirar Pedro? Jesus chegou e falou, Pedro, Satanás veio até mim e pediu para te peneirar. Eu imagino Pedro falando, e o senhor disse não, né? O senhor não deixou, né? Não, Pedro, eu disse sim, mas eu roguei para que tu não desfalecesse, Pedro. Por quê? Porque a partir de Pedro, Jesus falou para Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Através de Pedro começou a igreja. Pedro tinha que estar bem estruturado, bem fundamentado em Jesus. Tanto é que ele conseguiu passar pelo processo e nós também vamos conseguir. Amém? E conseguiu quando foi, acho que é João 21, que ele faz a segunda pesca. Ele lança a rede, ele puxa e a rede não se arrebenta. E ele tem que chamar os outros companheiros para conseguir puxar a rede. E ele pesca 153 grandes peixes. Agora você está pronto para eu cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Então, muitas vezes nós vamos passar, a promessa, ela vai passar pela demora, porque nós temos que estar estruturado. Se Deus nos dá antes do tempo, lembre-se, Davi foi ungido 3 vezes. Porque se Davi for ungido tudo uma vez só, talvez ele não suportasse. Davi foi ungido 3 vezes, para que ele pudesse ter estrutura, porque cada vez que ele era ungido, a unção aumentava sobre a vida dele. Mas a perseguição também aumentava, as batalhas, as lutas também aumentavam. Amém? Então, as promessas elas vão passar. Se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir.
Eu já disse, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se a sua fé se esfriou, o seu fogo se apagou, né? Porque Deus prometeu que ia fazer uma restauração no meu casamento, prometeu que ia salvar meu marido, meu filho, Deus prometeu que ia transformar a tal situação, Deus prometeu, mas não passou tempo. Gente, Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. 25 anos. Caleb esperou 45 anos para conquistar Hebrom. E às vezes a gente espera 5 anos, 10 anos, 15 anos e já estamos cansados, esmorecidos, desfalecidos, fracos na fé. Já estamos andando sem o fogo, andando mecanicamente. Se isso foi por causa de uma promessa que o Senhor te fez e ela ainda não se cumpriu, e você desistiu e entrou na caverna, e seu fogo se apagou, e você nem congregar não quer mais, hoje o Senhor vai te tirar dessa caverna, em nome de Jesus. O fogo vai acender de novo e você vai voltar a crer, em nome de Jesus. Amém? Tá, e o que fez Elias? O que fez Elias fugir? Elias veio de uma grande batalha. Ele tinha vindo de uma grande batalha com Jezabel, já os profetas. Quando o fogo desceu, glória a Deus, mas ali Elias já estava cansado. Elias já estava desgastado. Vamos voltar lá de novo para 1 Reis. Ele já estava cansado, desgastado. E por isso que a gente tem que aprender também a descansar. Amém? Elias, depois de uma grande vitória, veio uma ameaça, uma intimidação. E ele já estava cansado e desgastado. E ele não soube, né, absorver lidar com aquela situação pelo desgaste que ele já estava. Quando a gente está cansado, quando a gente está desgastado, parece que nada está bom ao nosso redor. É ou não é, gente? Estamos cansados, parece que tudo se torna ruim, perde o cor, perde o brilho. E Elias fugiu, né? Como eu falei, ele parou debaixo dessa árvore giesta, que significa renovo, significa livramento. E aí o que aconteceu ali? Nós paramos no versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Primeiro ele deitou, dormiu. Aí o anjo veio, tocou nele, acordou ele e trouxe água e trouxe um pão. Detalhe: o pão era cozido, assado na brasa, para que quando ele pegasse, lembrasse do fogo, porque o fogo dele já estava se apagando. Estava se sentindo ameaçado, desgastado, cansado, esmorecido. E veio um pão cozido na brasa, fogo. E o que o Senhor está fazendo hoje? Hoje o anjo do Senhor está aqui, trazendo alimento espiritual para a nossa vida, fazendo a gente comer e beber e descansar no Senhor. Descansar. A gente tem que aprender a descansar em Deus, descansar nele. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje o Senhor está trazendo comida e bebida. Coma da minha palavra, beba da minha palavra, porque ela vai te fortalecer. Ela vai te fortalecer. Vamos continuar ali. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. 40 dias, 40 fala de tempo de provação, tempos difíceis, tempos de tribulação. Na Bíblia, 40 dias significa isso. Tempos difíceis, de lutas. Ele comeu, bebeu aquele pão, aquela água, fortaleceu ele deu uma dormida, descansou, e ele pôde andar mais 40 dias e mais 40
noites. Mas onde é que ele entrou? Numa caverna. Talvez você vai dizer assim: eu vi que o meu fogo estava se esfriando. Eu vi que eu estava ficando desanimada, desgastada, decepcionada, frustrada com pessoas, com a igreja, com pastores, com líderes. Eu vi que eu estava. E eu até lutei. Eu fui mais um tempo, mas eu não consegui. Hoje o Senhor traz mais pão, o Senhor traz mais água, o Senhor traz mais alimento para te fortalecer e para você sair dessa caverna, em nome de Jesus, da decepção, da frustração. Amém? Continuando. E a palavra do Senhor veio a ele. Olha só, ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Se você está numa caverna, eu não sei qual é. A caverna pode ser até a comodidade. Você se acomodou a ver os cultos em casa? Se acomodou com as lives? Ai, aqui é tão bom. Aí não é o seu lugar. O seu lugar é aqui, dentro da casa de Deus, congregando, ouvindo assim, ó, porque o ambiente é diferente. É outra coisa você estar aqui do que você estar assistindo live em casa. Eu sei porque eu assisto, às vezes eu não consigo vir, eu assisto, mas eu digo, Deus, não é a mesma coisa. Uma coisa é a gente estar lá, na tua casa. Uma coisa é também a gente orar em casa, mas outra coisa é a gente estar aqui, junto com os irmãos, orando. É diferente a atmosfera, o ambiente, é tudo diferente. Então a caverna pode ser a decepção, pode ser a frustração, pode ser a promessa que demorou, pode ser uma enfermidade, pode ser a dor de uma perda, pode ser a sua comodidade, a zona de conforto que você entrou de ficar só em casa. Hoje a palavra do Senhor está vindo até você. E a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? A presença de Deus, ela é onipotente. Ela está em todos os lugares. Então, você que está aí na sua casa, passando dentro de uma caverna, o Senhor está dizendo para você, o que você está fazendo aqui? Porque a presença está junto conosco. Amém? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Cheio de autocomiseração, sou o único que sobrou. Não vou mais para a igreja. Eu era a única pessoa certa naquele lugar. Só eu via o que o resto não via. Só eu é que tinha o discernimento. Só eu, o pastor não via. Olha como é que eram as coisas. Ei, olha o que Deus te diz nessa noite. O Senhor disse para Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia desse lugar de autocomiseração, saia, posicione-se em nome de Jesus, saia da decepção, saia da frustração, saia da dor, do vazio, porque o Senhor está passando nessa noite e Ele quer te tirar dessa caverna. Ele quer te tirar. O Senhor lhe disse, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Às vezes a gente acha que Deus vai estar no né? Nas coisas assim, fortes, espetaculares, tremendas. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança,
quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. O Senhor está dizendo: volte pelo mesmo caminho que você foi para a caverna. Volte. Volte desse caminho agora e venha para a minha presença. Saia da zona de conforto. Saia do espírito de autocomiseração. Saia da depressão. Saia da decepção, da frustração. Saia desse lugar de dor. O mesmo caminho que te levou a Ele. Agora saia e volte para a minha presença. Volte para a minha casa. Volte. O que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite? Quando Deus está falando assim: volte. Volta a ter intimidade comigo. Volta a me buscar no lugar secreto. Volta a se entregar à minha presença. Volta a fazer de mim o seu único fundamento. Volta a ter um relacionamento comigo. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele está falando: eu quero ter intimidade. Eu quero ter intimidade novamente, porque eu quero restaurar o teu primeiro amor. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 2:5. Abra comigo lá. Abre em Apocalipse. Livro de Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Perdão, contra você, porém, tenho isso. É no versos 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quem sabe o seu primeiro amor se esfriou porque você amou mais as obras do que a Deus. E você cansou, se desgastou. Sabe o que Deus está dizendo? Não ame mais as obras, ame mais a mim. Ame mais o Deus das obras. Não ame mais as obras do que a Deus. Deus te chamou para estar com Ele, não só para trabalhar para Ele. Mas Deus te chamou primeiro para estar com Ele. Ah, mas de repente o seu primeiro amor se esfriou porque você pecou e você não se arrependeu. E você ficou envergonhado do que você fez. E por você não se arrepender, foi passando, o seu amor foi esfriando, o fogo foi se apagando. O que o Senhor está falando? Arrependa-te, porque no momento que tu te arrepender, Deus é fiel e justo para te perdoar. E a partir do momento que você se arrepende, Ele te reposiciona da onde você caiu, e ali Ele te restaura, e você pode continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Arrependa-te da onde tu caiu. Volta a ter intimidade pelo mesmo caminho que você entrou na caverna. O Senhor diz: volta. Volta pelo mesmo caminho. Volta a ter intimidade. Volta a crer em mim. Volta a fazer de mim o teu fundamento. Volta que eu creio que eu posso cumprir a promessa que eu te fiz. Volte a ter esperança. Volte a confiar em mim. Eu sou teu Deus. Nunca te deixei e nunca te abandonei. Por isso estou aqui nessa noite te dando esta palavra, trazendo água, trazendo pão e dizendo: eu quero te fortalecer. Eu quero te restaurar. Aquilo que o Senhor começou, Ele não terminou. Mas você precisa tomar essa posição. Sair da caverna pelo mesmo caminho que foi, e voltar a ter intimidade. Porque Deus quer acender o fogo novamente. Deus quer fazer a chama. Deus quer fazer a chama que outrora brilhou, brilhar novamente. Deus não acende uma candeia para que ela fique escondida, mas para que ela brilhe. Deus quer acender de novo a sua chama. Quer fazer ela brilhar, para que as pessoas vejam Deus através de você. Amém? Deus está falando e sussurrando: volta.
Sai da caverna, pelo mesmo caminho que foi, volta. Eu não te chamei para ficar numa caverna. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para que você ganhe homens e mulheres, não para você estar caído. Eu te chamei para você levantar homens e mulheres. Volte, ainda tem muita gente para a gente ganhar para Jesus. Amém? E quem sabe, você não se afastou, você não está na caverna, mas você está aqui dentro frio, mecânico. Você funciona mecanicamente, vem por vir, tem medo às vezes de abandonar, ainda tem um temorzinho, mas não tem mais o primeiro amor. O Senhor hoje quer fazer voltar ao primeiro amor. Para que você, porque eu acredito assim, quando a gente está no primeiro amor, quando o nosso coração está incendiado, é onde a gente fala: Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Aquilo que tu me chamou para ser, é isso que eu quero ser. A gente não aceita mais a comodidade, a gente não aceita mais ficar numa zona de conforto, a gente não aceita mais o medo, a intimidação, a gente não aceita mais a decepção, a frustração. A gente quer reagir, a gente quer superar, a gente quer passar por cima, porque o fogo está ardendo, o fogo está queimando e a gente quer fazer acontecer. A gente quer ver a gente sendo usado por Deus, sendo um instrumento nas mãos do Deus. Amém? Porque foi para isso que Deus nos levantou, foi para isso que Deus nos chamou, para que a nossa luz brilhe, a nossa luz que é Jesus, que as pessoas vejam Jesus em nós e através de nós possamos ganhar homens e mulheres para Cristo, fazer a diferença o qual Ele nos chamou para fazer. Amém? Então volte, se arrependa e deixe a chama do primeiro amor voltar a aquecer novamente o seu coração. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu sinto um silêncio do Senhor nesse lugar. Não é os ventiladores, mas Deus, da hora que a gente chegou, eu senti que tinha um ambiente diferente hoje. Tem uma brisa do Senhor soprando nesse lugar. A voz do Senhor está sussurrando neste lugar. Deus está falando, Ele está falando, Ele está falando. Você que está na sua casa, Deus está sussurrando. Há uma brisa do Senhor e essa brisa quer tocar a sua vida. Essa brisa quer acender novamente o fogo. Quer restaurar novamente o primeiro amor, a chama. Quer fazer você novamente ficar incendiado na presença. Quer fazer com que essa dor da frustração, da decepção, o medo, quer fazer que tudo caia por terra, a decepção. Ele quer consolar nessa brisa. Com a voz dele, Ele quer consolar hoje o seu coração. Reba canta rabalabaxê. Oh, reba canta rabalabaxê. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser reposicionada, Senhor.